Vamos estudar a lição? Super segunda-feira, dia 10 de novembro, e se liga só nesse tema, promessas que custam caro. Você já teve que cumprir a sua palavra a despeito do prejuízo que você estaria sofrendo só para manter empenhado aquilo que você disse? Pois é. Exatamente é isto que estamos percebendo no capítulo 9. Se liga na história para você ficar mais esperto do que você já é. Israel havia obtido vitórias fenomenais. Afinal de contas, vencer Jericó foi um ato miraculoso. Vencer Ai da mesma forma. E o resultado é que a notícia se espalhou. Se espalhou de tal forma que reinos fizeram coalizão, se uniram para tentar enfrentar Israel, como, por exemplo, os hititas que se juntaram com os amorreus, com os ferezeus, com os heveus e formaram essa aliança para enfrentar os israelitas. Já os gibeonitas recorreram ao engano. Percebendo o desenvolvimento de Israel e estas vitórias super relevantes, eles decidiram montar uma pegadinha, montar uma estratégia de engano. E o resultado é que eles se vestiram com roupas sujas, como se estivessem com elas rasgadas e estivessem utilizando-as há tanto tempo, como se estivessem vindo de muito longe, com pão embolorado, com sandálias que já estavam consumidas aparentemente pelo tempo, e para enganar o Josué, anunciando que eles estavam vindo de um lugar muito distante, quando na verdade eles residiam ali na parte central de Canaã. E fizeram tudo aquilo para propor aliança, propor que eles estivessem ali junto com o povo e não fossem então destruídos. Tudo uma estratégia para enganar o Josué. E o detalhe é o seguinte, se você der uma olhada para Josué capítulo 9, verso 6, você vai perceber que exatamente foi este o discurso. Para você ter a referência bíblica, anota aí, meu filho, Josué capítulo 9, verso 6. Mas Deus, em contrapartida, havia proibido Israel de fazer tratados com o povo cananeu. Você encontra isso em Deuteronômio 7, versículo 2. E aí os líderes israelitas, percebendo a cena, chegaram a retrucar dizendo no capítulo 9, verso 7, talvez vocês morem aqui por perto e como podemos fazer uma aliança com vocês? E mesmo assim, diante da insistência dos gibeonitas, Josué e os líderes do povo cederam ao pedido. E qual foi o vacilo de Josué? Não consultou ao Senhor. Senhor, e aí, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que ele não havia feito quando atacou a cidade de Ai pela primeira vez e, consequentemente, foi derrotado. E não é, minha gente, que 3 dias depois a farsa caiu por terra, foi descoberta. Os gibeonitas vinham, na verdade, de 4 cidades ali próximas e a decisão precipitada deixou os israelitas indignados. Muita gente querendo desfazer a aliança de que iria poupá-los e queriam, de fato, ceifar a vida de todos eles. Todavia, os líderes de Israel se recusaram a quebrar a palavra. Apesar de o tratado ter sido obtido por meio do engano, decidiram honrar o compromisso. Josué determinou que os gibeonitas se tornassem servos, cortadores de lenha, carregariam água para o serviço do santuário, mas poupou a vida deles e permitiu que continuassem vivendo na terra. Esse episódio, ele nos ensina muito sobre empenhar a palavra e cumprir a nossa palavra a despeito dos prejuízos por quebra do acordo da outra parte. Você se lembra com isso que o erro de Israel nesse caso foi firmar um acordo sem consultar, sem pedir a direção de Deus. Como é que você vai fazer uma coisa e não pede a direção de Deus para aquilo que você vai fazer? E aí faz nos lembrar do Salmo 15, verso 1, que diz, Senhor, quem é que habitará no teu tabernáculo? E a resposta no verso 4 é, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então Josué é louvado por esta atitude tão nobre de cumprir aquilo que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Promessa que custou caro. Hashtag fica a dica para cumprirmos a nossa palavra a despeito das coisas que não funcionam da outra parte. E aí, qual é a sua atitude
quando enfrenta uma situação semelhante. Que Deus te dê sabedoria e que você seja semelhante às características do capítulo 15 do Salmos, versículo 4, onde diz que aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, é este que habitará no tabernáculo do Senhor. Não é mole não, vamos em frente. Ora comigo. Pai querido, sofremos tantos prejuízos por parte de pessoas que nos enganam, prometem e não cumprem. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos honrar a nossa palavra a despeito até mesmo de prejuízos. Dá-nos sabedoria para lidar com tudo isso em nome de Jesus.